Olá! Na aula de hoje nós iremos aprender sobre o tratamento de informação. Na matemática, há uma área que nos ajuda a organizar dados sobre situações do dia a dia, o tratamento de informação. Certamente você já deve ter visto um gráfico ou uma tabela. Pois bem, essas são as formas mais comuns de organizar informações. Vamos ver aqui alguns exemplos de gráficos e tabelas. Olha aqui, ó. Aqui são exemplos de gráficos, tá? Os gráficos, eles têm várias configurações. Ou seja, são de vários formatos, vários modelos. Eles podem ser de setores, eles podem ser de barras ou lineares e possuem eixo horizontal e vertical. Aqui eu trouxe também um exemplo de tabela. As tabelas podem ser simples ou de dupla entrada. A tabela simples relaciona apenas uma grandeza, enquanto que a tabela de dupla entrada relaciona mais de uma grandeza. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um exemplo de tabela de dupla entrada, tá ok? E o que é média, hein? Essa palavra aqui com ponto de interrogação. Bom, vamos lá. Observe a tabela simples que mostra as notas de alguns alunos da última avaliação de ciências da turma de Carol. Então, aqui neste campo, ou seja, nesta coluna aqui, tem as notas dos alunos e aqui o nome dos alunos, não é? Carol tirou 8, José tirou 7, Lara 7, Paulo 6 e Maria 7. A média, ela corresponde ao desempenho geral da turma nesta avaliação e não a uma nota individual. Para obtermos a média de alguma informação, devemos somar todos os valores e dividi-los pela quantidade de objetos, tá? Que neste caso são as 5 crianças. Então, nós vamos somar todas as notas e dividir pelas 5 crianças, tá ok? Vamos ver aqui na prática como é que funciona isso aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar o 8 de Carol, o 7 de José, o 7 da Laura, o 6 de Paulo, o 7 de Maria. Totalizei e achei um valor, 35. Após isso, eu vou dividir por 5, porque o 5 é a quantidade de crianças. 1, 2, 3, 4, 5, não é? Então, ó, somo tudo, acho um valor, divido por 5, que é a quantidade de crianças. Então, eu achei a média da turma. A média, nessa avaliação, é 7. E agora, nós iremos ver um exemplo de tabela de dupla entrada. Essa aqui é uma tabela simples, um exemplo de tabela simples, porque possui um campo com apenas uma grandeza. Esta aqui é uma tabela de dupla entrada, porque possui mais de uma grandeza, tá? Então, para uma tabela de dupla entrada, podemos comparar duas grandezas. Veja a mesma tabela citada anteriormente com mais uma informação. Vamos ver agora quem está acima da média. Vamos ver quem está na média e vamos ver quem está abaixo da média. Nós sabemos que a média da turma é 7. Olha, a Carol ficou acima da média. Ela tirou 8 e a média da turma é 7. Então, por isso que ela ficou acima da média. José está na média, tirou 7, a média da turma é 7. Lara tirou 7, está na média da turma.
Paulo tirou 6. Paulo está abaixo da média, tá? A média da turma é 7 e ele ficou abaixo, portanto, ele vai para a recuperação. E Maria está na média. Maria tirou 7, a média da turma é 7. Então, aqui nós podemos, né, comparar as grandezas. Vamos lá, mais uma vez. Então, qual foi o aluno, não é, que ficou com uma nota maior que a média de toda a turma? Foi, na verdade, uma aluna, né? Essa aluna foi a Carol, ela tirou 8. E quais foram os alunos que ficaram com uma nota igual à média da turma? Os alunos que ficaram com a nota igual à média da turma foram José, Lara e Maria. E qual foi o aluno que ficou abaixo da média da turma? O aluno que ficou abaixo da média da turma, quem foi? Isso aí, o Paulo, porque ele tirou 6. Vamos agora ver um exemplo do nosso cotidiano. Então, em uma escola, as avaliações acontecem por período. Em um período, temos 3 tipos de avaliações. Trabalho, que vale 100, tem o mesmo peso do teste, que também vale 100, e tem o mesmo peso da prova, que vale 100. Então, 100 mais 100 mais 100 dá 300, né? Paula passou a quarentena jogando no videogame e não fez os trabalhos que a professora pediu para que ela fizesse, os trabalhos de matemática. Então, Paula tirou 30 no trabalho de matemática, mas ela se esforçou um pouco, conseguiu tirar 70 no teste. E se esforçou mais ainda e tirou 100 na prova. Vamos ver se ela passou? Vamos lá, 30 no trabalho, mais 70 no teste, mais 100 na prova. Ela alcançou 200 pontos. Vamos dividir por 3, porque são 3 avaliações. 1, 2, 3. Ela ficou com 66. Mesmo ela tirando um notão aqui, ó, tirou 100, gabaritou a prova de matemática. Tirou 100 na prova, tirou 70 no teste, também foi bem, mas no trabalho ela deixou a desejar. Ela tirou nota baixa no trabalho. E aí? Ela ficou com 66. Ela vai recuperar. Por isso que é importante nós fazermos os trabalhos que a professora passar. Mais um exemplo. Olha só. Samuel, ele tirou 80 no trabalho de português no segundo período. Ele tirou 60 no teste de português. Ele tirou 70 na prova de português. Você pode observar aqui que Samuel tirou uma nota boa, um notão, né? Tirou 80 no trabalho, ele caprichou no trabalho. Poderia ter tirado até 100, mas tirou 80, tá muito bom. Só que no teste ele conseguiu tirar 60, tá? E na prova ele tirou 70. Vamos ver se ele se deu bem? Ó, 80 do trabalho, 60 do teste com 70 da prova. Alcançou 210 pontos. Divididos por 3, 1, 2, 3. São 3 avaliações. Ele ficou com 70. Ele passou. Mesmo ele tirando 60 aqui, ó, mas ele conseguiu, tá bom? Porque ele se esforçou no trabalho e na prova, tá? Então, esse foi o nosso conteúdo de tratamento de informação. Até a próxima aula.